Palavra que nós acabamos de ouvir, o Evangelho de Jesus, ressoe profundamente em nosso coração. Que graça tão grande a gente poder escutar o que Deus tem a nos dizer. Diante de tantas palavras que escutamos em cada dia, mas em cada dia também podemos escutar a palavra de verdade. Aquela que vai gerar vida em nossa vida, aquela que vai nos iluminar e nos apontar o caminho que devemos seguir, a palavra que vai trazer o grande sentido de nossa existência. O tempo pascal vai nos educando e o tempo pascal quer nos fazer cristãos adultos de verdade. Quer nos fazer pessoas maduras na nossa fé. Porque de repente nós ainda não vivemos de modo adulto a nossa fé. Só para dar um exemplo, de repente quando as coisas não dão muito certo para a gente logo reclama, e até a gente diz assim: por que é que Deus fez isso comigo? Se eu estou lá na igreja todo dia, se eu faço tal coisa, outra coisa, parece que Deus não tem direito nenhum sobre a gente. Mas a gente tem todo o direito sobre ele. É uma fé ainda muito pequena. Primeiro porque eu vou dizer, Deus não pode fazer isso comigo, mas com o outro pode, não é mesmo? Percebe? Como que a gente então tem que tornar-se adulto e dizer, bom, se Deus permite que eu passe por isto, então é da sua vontade, então eu vou acolher a sua vontade. Aí me lembro de uma pessoa conhecida que foi surpreendida por uma doença grave e morreu em consequência desta doença. Mas ao visitá-la, ela disse assim: eu falei para Deus, se você quer que eu continue trabalhando para você, então dê um jeito de eu ficar boa ou me curar, mas se não é essa a tua vontade, então que me dê força para eu vencer a minha dor, o meu sofrimento e chegar até junto de vós. Pessoa adulta na fé. Estou dizendo isso porque os Atos dos Apóstolos que nós ouvimos traz a rejeição daqueles que estavam escutando a palavra de Jesus por meio dos apóstolos, por meio do apóstolo Paulo. Veja que grandeza, né? A mesma intensidade com que Paulo perseguia os cristãos, ele agora passa a anunciar o Evangelho de Jesus. A palavra chega até diante de nós. Mas digamos daí para frente, esta mesma palavra vai respeitar a nossa liberdade de acolher ou rejeitar esta palavra. Mas o que não podemos esquecer é que toda escolha tem a sua consequência. Portanto, quem é adulto sabe o que vai escolher na sua vida. Então aqueles que ouviram os apóstolos, aqueles que ouviram como narração de hoje, principalmente Paulo, como ontem, trazia o episódio de Paulo no meio dos gregos tão cheios de sabedoria humana, mas que não aceitaram quando ele falou de Jesus ressuscitado. Diante desta palavra dos Atos dos Apóstolos, a gente tem de perguntar:
diante da nossa sociedade, que vai deixando Deus de lado cada vez mais e vai exaltando o endeusamento do ser humano, até aos absurdos que nós escutamos por aí quando alguém diz: Padre, em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu também, em terceiro lugar eu também. O que eu posso pensar diante de uma pessoa assim? Eu tenho alguém terrível diante de mim. E alguém que é filho de Deus, que foi criado no mesmo amor, mas que não responde a este amor. É o mundo da autossuficiência, o mundo que busca só o prazer pelo prazer, aquele que só pensa no prazer. Como que eu posso dizer para ele: a vida não é só isto, a vida tem as suas exigências, a fé tem a sua exigência? Eu acho que a pessoa pode dizer assim: então não me interessa essa fé que exige de mim, porque hoje eu não posso exigir nada de ninguém. Parece-me que todos têm o direito de tudo, mas eu não tenho o direito de dizer não para a pessoa. Então, se rejeitavam o anúncio de Paulo, nos nossos dias também, infelizmente, temos a rejeição de Deus. Claro que vamos encontrar uma maioria que está querendo este Deus, querendo abraçar o Deus de Jesus. Como vamos encontrar aqueles que têm dificuldades para acreditar, mas têm sinceridade no coração e estão buscando a Deus, então estes vão se encontrar com Deus, sem dúvida nenhuma, porque este querer, Deus está de olho, e Deus vai ajudar com que estas pessoas se acheguem bem perto dele. Então a palavra vai nos educando. Como Jesus no Evangelho, ele está educando os apóstolos também. Acabamos de ouvir quando os apóstolos vão dizer: o que é que ele está querendo dizer com isso? Eu vou estar um pouco, mas daqui a pouco não vão estar, depois eu vou estar. Jesus fala da ausência e da presença. Jesus fala da sua ausência, que será uma presença. Nós estamos caminhando para o final do tempo pascal, celebramos no próximo domingo a ascensão de Jesus ao céu e depois o Pentecostes. E Jesus está dizendo assim: eu vou partir, mas vocês não vão ficar sozinhos. Então é uma ausência que é ao mesmo tempo uma presença. E Jesus pacientemente se volta para os discípulos para arrancar a tristeza do coração deles. Como no Evangelho de domingo passado, sexto domingo da Páscoa, veio nos dizer que Deus quer a nossa alegria completa. Esta alegria completa só é possível junto do ressuscitado. Quanta paciência tem Jesus. O Pentecostes, na ascensão, Jesus não está mais, digamos, visível para os discípulos. Mas no Pentecostes, Jesus, de junto do Pai, envia o Paráclito, o advogado, a luz, o amor eterno, a sabedoria eterna. E ele vai trazer então esta nova presença do Cristo ressuscitado entre nós. Porque Jesus vai dizer: quando o Espírito vier, o Paráclito vier, ele vai vos ensinar tudo
vai explicar tudo. E qual é o papel do Espírito? Confirmar junto dos apóstolos tudo aquilo que Jesus mesmo havia ensinado. Para a gente poder enxergar esta verdade, só é possível com os olhos do coração e com os olhos da fé. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele restabelece a alegria, a paz e o amor entre nós. Certamente nós fazemos esta experiência de Deus na nossa vida, experiência de ausência. E Deus permite que nós façamos esta experiência da ausência dEle. Deus permite que a gente faça a experiência do deserto, da hora difícil, da hora que a gente parece não saber nem para onde ir, nem o que fazer. Aquela hora em que a oração que brota cá dentro de nós pode ser apenas esta: meu Deus. Mas aí que está, quando a gente é adulto na fé, a gente sabe compreender que esta ausência é ao mesmo tempo a presença dEle. E quando a gente perceber a presença dEle, a gente vai ver que a gente não ficou sozinho, que Ele ajudou a gente a caminhar para a gente se tornar adulto e maduro na fé. E são nesses momentos que nós temos a chance de nos reencontrarmos com Deus. Quanta necessidade tem o mundo em nossos dias de encontro com Deus. Vocês estão aqui não é à toa. Quem está em casa rezando conosco, não é porque não tem o que fazer. É porque lá no mais profundo de cada um de nós tem esse desejo do encontro com o Senhor. Assim como o Pai, na infinitude do seu amor, quis se encontrar conosco por meio de seu Filho Jesus. Então torna tudo possível, e é possível o nosso encontro com o Deus que quer se encontrar conosco. O que é que nós não podemos nos esquecer? É desta união profunda da fidelidade e do amor de Jesus para com o Pai. Eu e o Pai somos um. Por isso, meus queridos, não vamos separar a nossa fé de nossa vida, mas pela fé perceber como que Deus vai se fazendo presente junto de nós, junto da igreja, nas dificuldades desta igreja, nas dificuldades que o Papa Francisco enfrenta. Este homem que é santo de Deus e que traz uma igreja que mostra como que a igreja deve viver o Evangelho, que mostra o Evangelho dizendo para a igreja o jeito que ela deve ser, porque não somos nós que vamos dizer para o Evangelho, pode ser a maior autoridade da igreja, perde toda a autoridade quando vai dizer para o Evangelho o que ele deve dizer. Nós temos de ouvir o que é que o Evangelho quer dizer para nós e não dizermos para o Evangelho o que ele deve dizer. É uma realidade na igreja, em nossas comunidades. Daqueles que se dizem mais sábios que os outros, que pena. A ignorância tão grande faz as pessoas se acharem mais sábias que as outras. A humildade
faz a gente se encontrar uns com os outros. Essa sabedoria é orgulho, é presunção, e Deus derruba de seus tronos aqueles que ali se assentam. É o que Nossa Senhora cantou no Magnífico. Não sou eu que estou falando, é o Evangelho que nos ensina isto. Meu irmão e minha irmã, o que Deus espera de cada um de nós? Diante do Evangelho que nós acabamos de ouvir, o que é que Jesus quer de mim e de você? Toda esta paciência e este ensinamento de Jesus para os discípulos é a paciência e o ensinamento dele para comigo e para com você. Ele conta comigo, não olha para a minha fraqueza, como não olha para a sua, mas ele olha para a disposição do meu e do seu coração. Sabe o que nós devemos ser? Entre aspas, roubando a frase de um colega missionário redentorista, numa bela pregação que ele fazia, dizendo: Ele quer que nós sejamos passadores da sua Páscoa. Passar a Páscoa do Senhor para o meu irmão e para a minha irmã. Ele espera que nós sejamos pessoas ressuscitadas, sejamos seres pascais, e que nós sejamos passadores, transmissores desta Páscoa para os outros. E quanta Páscoa precisa o mundo. Chega de mentiras, de fingimentos, de falsidades. Procuremos viver com intensidade este tempo da Páscoa. Com intensidade, o ensinamento de Jesus. Que sejamos todos, então, de verdade, repetindo, passadores da Páscoa do Senhor. Porque o Senhor passou por cada um de nós com a sua Páscoa. Que Nossa Senhora, a Mãe Bendita do Redentor, fortaleça a nossa fé e nos faça adultos e maduros na fé. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.